Deus, amém? Bênção de Deus estarmos aqui, né? Hoje um culto de Santa Ceia. Creio que essa palavra que eu vou trazer é uma palavra muito propícia para a Santa Ceia. Nós vamos estar falando sobre arrependimento. Talvez você já ouviu tanto sobre essa palavra. Por que nós precisamos nos arrepender? Por que aquele que já se arrependeu uma vez, ele precisa todos os dias estar sondando o seu coração também, estar se arrependendo ali? Nós vamos ver o que o arrependimento ele traz, sobre a importância desse arrependimento, sobre o ciclo desse. Sabe que o arrependimento tem um ciclo? E nós vamos ver a diferença aqui do arrependimento do remorso. Às vezes as pessoas confundem muito essa palavra com remorso, né? O remorso, na verdade, é a tristeza que a pessoa tem por ter feito alguma coisa, ter dado errado ali. Mas nós vamos ver que o arrependimento é algo muito diferente. Como que o arrependimento ele traz vida na vida do cristão? E por que nós precisamos nos arrepender? Amém? Meus irmãos, arrependimento, na verdade, o título dessa mensagem minha assim, é assim: arrependimento, a chave para o reino. João Batista mesmo diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Quero convidar então a amada igreja a abrir comigo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, logo no começo do Novo Testamento aí, uma passagem bem conhecida. Você deseja de experimentar de uma vida de transformação? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, precisava de uma libertação numa área, e eu estava aconselhando, né? Foi lá em casa, foi pegar uma ferramenta, uns negócios comigo, e ali eu tive a oportunidade e preguei para aquela pessoa ali. Eu falei para ela como que Deus ele pode libertar e transformar. E falava exatamente sobre arrependimento. Como que o arrependimento é muito diferente do remorso, né? E como que o arrependimento traz essa vida. E nós vamos estar podendo explanar sobre isso aqui esta noite. De uma forma bem resumida, mas creio que vai ficar bastante alimento na sua alma aí. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Todo mundo achou? Pode achar aí tranquilo, dá tempo. Esperando um pelos outros, né? Mateus capítulo 3, versículo 1, versículo 9. Quem achou puder ficar de pé. Mais uma vez, só prometo que é só mais uma vez. Está escrito assim, olha. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha nas suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Amada igreja, pode se sentar. Meus irmãos, na verdade, sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento não há mudança de vida. Não há como. Né? Tem gente que fala assim: eu não me arrependo de nada. Eu mesmo conheço a história de uma pessoa mesmo,
perdeu a sua casa ali, mais de 600 mil reais, não levou nada, porque o banco levou a leilão mesmo, e porque deixou de pagar prestações, a prestação dessa casa era R$ 1.400 apenas. Você sabe por que essa pessoa, ela deixou de pagar a prestação? Essa pessoa todo dia ia no boteco, ia tomar cerveja, ia beber e tudo, e deixou de pagar ali. Na época eu aconselhei, olha, paga, porque senão você pode vir realmente perder. Não, eu já entrei na justiça, está com juros abusivos e tudo. E a triste história é que essa pessoa foi ali despejada da sua casa. Mas o mais triste ainda é que aquela pessoa ali no seu história, ele está dizendo assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Você já viu gente dizer assim, eu não me arrependo de nada? O trem deu todo errado, deu tudo para trás, mas o orgulho da pessoa não deixa que ela veja onde que ela errou, né? E ela continua ali da mesma maneira, vivendo do mesmo jeito e colhendo as mesmas consequências ali na sua vida. Meus irmãos, olha, sem arrependimento não há transformação de vida. É por isso que o arrependimento, ele é a chave que nos leva a receber essa graça que Deus ele trouxe para a minha vida e para a sua vida. Sem arrependimento, nós não podemos ali ter acesso a essa graça de Deus na nossa vida. O arrependimento, ele nos liberta completamente. Ele nos liberta da culpa, ele nos liberta da dor, ele nos liberta da angústia da alma. O salmista Davi falou, olha, porque o meu pecado ele estava sobre mim, diante de mim todos os dias, Salmo 51. Porque uma das coisas que o pecado ele traz é que ele não deixa a sua consciência livre. Constantemente aquele pecado ele está te atormentando a sua alma ali, trazendo aflição interior dentro do seu coração ali. Às vezes, quantas doenças mentais, às vezes, ali por algo que as pessoas guardou no coração, e ela vem guardando, e aquilo ali é um espírito, é um peso de acusação tremendo na vida daquela pessoa ali. Mas a verdade é que o arrependimento, ele verdadeiramente, ele nos liberta do peso da culpa, porque Jesus, ele já pagou o preço por mim e por você. O arrependimento, meus irmãos, ele é tão importante. O arrependimento, ele traz cura. Quantas doenças psicossomáticas, por pecados guardados dentro do seu coração, por angústias de almas não confessadas. Esse rapaz mesmo, eu falei para ele, você precisa falar para alguém, você precisa estar abrindo o seu coração. Eu vou estar orando por você, obrigado por você ter falado, por você ter conversado comigo, e orei por ele ali, creio que ele saiu mais leve. Mas quantas doenças, às vezes, que nós trazemos, quantas alergias da pele, quantas ansiedades ali, quantas palpitações do coração, por coisas que temos guardado. Mas a verdade é que quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, Ele é aquele que nos cura. O salmista Davi, ele diz assim, enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Enquanto eu calei os meus lábios, a tua mão pesava sobre mim. O arrependimento, ele traz cura. E o arrependimento, ele abre a porta da graça na nossa vida. E traz salvação. É por isso que é importante confessarmos o Senhor Jesus. É por isso que é importante confessarmos os nossos pecados. Porque Ele é aquele que pode te livrar do peso da condenação do pecado, do peso da condenação do inferno. Porque quando eu e você confessamos diante do Senhor, Ele é aquele que limpa a nossa alma. Não é pela nossa justiça, não é pelos nossos feitos, não é pela nossa bondade, mas é pela própria ação de Deus, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. E que quando eu e você confessamos diante de Deus, Ele é aquele que limpa a nossa alma, Ele é aquele que traz o refrigério na nossa alma, Ele é aquele que traz a alegria de volta à nossa alma.
João Batista, na verdade, era uma figura muito interessante, se você observar. Pensa comigo, o que você pensaria de João Batista? Um homem, de repente, que surge no meio do deserto ali pregando. Meus irmãos, deserto não é lugar de pregar, não. Você já foi no deserto? Eu nunca fui, não, mas eu imagino. Aquele sol escaldante, você já ficou debaixo do sol escaldante? Deserto não tem sombra, não. Mas aquele homem ali pregando ali no meio do deserto, surge um homem pregando no meio do deserto, vestiu uma roupa de pelo de camelo, no calor, vestindo uma roupa de pelo, ali segurado por um cinto. Imagina comigo. Um homem que comia gafanhoto, que gafanhoto é proteína, eu creio que comia gafanhoto era animal mesmo, não é feijão nada, que sabe que é feijão. Não é animal mesmo, porque gafanhoto é proteína, e mel era ali que dava energia, né? Mel é açúcar, né? Um homem que alimentava de gafanhoto e de mel, e que trazia uma mensagem contundente, uma mensagem forte, um homem que trazia uma mensagem: olha, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está à porta, ele, o Messias, o prometido de Deus, ele veio e ele está entre nós, se arrependam, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E de repente ele dizia para aqueles religiosos que estavam ali assistindo, que estavam vendo, que estavam curiosos, sabendo por que vinha gente de tão longe. Porque a palavra aqui nos diz que vinha gente da Judéia, vinha gente do norte, vinha das regiões adjacentes em volta, talvez até de outros países vizinhos em volta, assistir ali o batismo de João Batista. O batismo de João Batista, na verdade, havia se tornado algo muito notório, muito conhecido, e todos queriam ver. E isso despertou a consciência dos religiosos. Falaram: vamos ver o que esse homem tem, o que esse homem está falando. E quando aqueles religiosos viam diante de João Batista dizia para ele: olha, vocês precisam se arrepender, a religião de vocês não pode te salvar, a religião de vocês apenas aponta para o Messias prometido que ia de vir, mas vocês precisam abrir mão dessa tradição de vocês, que eles mesmos diziam: olha, nós somos filhos de Abraão. E João Batista falou: até da pedra ele pode suscitar filho de Abraão. Vocês precisam verdadeiramente arrepender dos seus pecados, porque sem arrependimento não há salvação, não há libertação, não há cura, não há transformação. Era uma mensagem muito forte, meus irmãos. Imagina se você estivesse lá, o que você pensaria desse homem? Mas você sabe algo interessante que me chama ali a atenção em João Batista, essa mensagem aqui, quando eu leio, e algo que fala muito forte ao meu coração aqui, que João Batista era que anunciava sim esse arrependimento, que o reino do céu estava próximo. Sabe, mas o que me chama mais atenção aqui no versículo, acho que é o versículo 6, está escrito assim: e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Meus irmãos, olha o que trazia. Imagina você confessar o seu pecado em público. Porque se eles desciam, havia uma multidão assistindo, havia pessoas ali assistindo ali, e as pessoas desciam aquele Rio Jordão totalmente quebrantadas: Senhor, realmente eu sou um ladrão, realmente eu preciso de mudar de vida, eu preciso de transformação, Senhor, mas me perdoa dos meus pecados. Talvez descia outra ali: Senhor, eu tenho sido um devasso mesmo, eu tenho sido um adúltero na minha vida, eu tenho traído a minha mulher, mas Deus tem misericórdia de mim, salva a minha vida, me liberta. Meus irmãos, você já pensou que cena forte? Porque o que está dizendo aqui é isso: as pessoas desciam o Rio Jordão para ser batizado, confessando os seus pecados. Nós estudamos sobre a lição de batismo. Primeira coisa importante do batismo é você crer. Porque se você crer, o que você vai fazer? Você vai apenas tomar banho, né? Os meninos aqui, quando eu comecei a dar aula para eles, estavam em dúvida se eles queriam ser batizados ou não, que eles já haviam sido batizados, forçados. E quando nós começamos a falar sobre o crime, não fala: pastor, nós tomamos banho, me desculpa. O que eu tomei foi banho lá, não tinha arrependimento, não tinha mudança de vida, não tinha nada. Eu nem sabia o que eu estava fazendo direito. E João Batista, então, era esse que pregava, e ele despertava a consciência daqueles que estavam ouvindo ali sobre o seu pecado, e eles eram aqueles, então, que criam nessa palavra, no poder transformador de Deus, e eles desciam confessando os seus pecados ali diante das pessoas ali. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender. O arrependimento, ele é a chave.
quero dizer para você, ele é a chave que nos leva a tomar posse da graça de Deus, que nos liberta do pecado e traz uma vida de transformação. Não basta ser religioso, não basta vir na igreja. Eu já tive essa consciência. Eu estou pregando aqui, mas eu já tive. Uma vez eu estava concorrendo com um rapaz, eu ganhei dele, porque eu ia de 15 em 15 dias na igreja, ele ia uma vez por mês. Quem que era mais crente? Eu ganhei dele. Mas eu não tinha consciência, eu era um religioso. Até que um dia Deus abriu a minha consciência, e eu vi que eu era um miserável pecador, e que eu precisava verdadeiramente de Deus. E só a graça de Deus, ela poderia realmente trazer essa transformação, essa libertação, essa cura, essa salvação na minha vida. E eu clamei pelo nome de Jesus, então, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Senhor, eu tenho feito várias coisas erradas mesmo. Mas transforma-me completamente, muda minha vida, muda minha história. E quando eu levantei ali, eu já levantei com uma nova consciência. Eu levantei uma nova pessoa, disposta agora a não fazer mais as mesmas coisas, mas disposto agora a ter uma mudança e uma transformação de vida. Eu confessei os meus pecados, e ali eu senti o alívio de ser liberto do peso da culpa do pecado, de ser liberto da condenação. Ah, meus irmãos, aquele dia foi tão tremendo. Eu desci correndo na rua, desci pulando, eu desci, foi um amigo meu, ele é amigo comigo, depois ele se converteu, falou, mas o que aconteceu com você? Eu falei, Jesus transformou minha história, ele precisa transformar a sua história também, era o pastor Rodrigo, eu falei, ele precisa transformar a sua vida. Ele mudou minha vida. Hoje eu saí daqui totalmente transformado. Hoje eu saí daqui liberto. Hoje eu saí daqui uma nova pessoa, porque Jesus, ele realmente mudou a minha história, porque eu sei que a minha história, ela vai ser diferente da agora para frente. Eu sei que eu não conheço mais um Deus pregado no madeiro, mas que agora eu conheço Deus vivo que muda a história, porque Ele tocou no meu coração, Ele mudou a história da minha vida. Eu tinha todos os dias vontade de morrer, meus irmãos, eu tinha uma crise existencial enorme dentro de mim. A minha mãe passou por depressão de mais de 20 anos. Depois daquele dia, Deus arrancou a depressão do meu coração. E toda vez que a depressão tenta bater a porta, eu lembro que Jesus fez por mim e ela sai correndo de novo. Eu estou dizendo não que você não fique triste, não é isso que eu estou falando, porque a gente é humano, a gente fica. As emoções, às vezes, né, o nosso coração é afetado. Mas eu quero dizer, você viver na depressão, você viver de cabisbaixo, porque Jesus é aquele que transforma verdadeiramente. Nada se compara à alegria da salvação. Nós vamos ceiar, e a Santa Ceia, ela é exatamente isso. A verdade é que o pecado, olha essa frase que linda, do Spurgeon. O Spurgeon é muito legal, né? O Claudinei gosta de ler ali o Spurgeon devocional dele, né? Eu já li a enciclopédia inteira, que eu dei para o Zé Ramos, ele está apertado até hoje, me xingando, feito doido. Eu falo, será que eu vou ter que ler isso mesmo? Vai. Olha, eu dentro todos os dias, 2 horas, eu demorei 1 ano e meio a ler aquela enciclopédia. Mas nunca li algo tão gostoso e tão bom na minha vida. Spurgeon é algo tremendo. Né? E ele diz uma frase aqui que é muito interessante. Ele diz assim, o pecado e o inferno andam casados. Você quer viver em pecado? Você quer experimentar a condenação eterna? Deus não criou a gente para lá não, mas tem gente que é teimoso. Tem gente que quer lá, né? O diabo faz propaganda falsa, viu? Aqui ele te oferece alegria, te oferece mulherada, né? Diz que teve um deputado que o diabo ofereceu um monte de coisa para ele. Aí ele infartou, morreu. Aí chegou lá no inferno. Aí ele falou, oi, cadê a mulherada? Cadê o uísque? Cadê os bares? Cadê os negócios aqui? O diabo falou, não, lá era a propaganda. Aqui agora é o real, aqui é o fogo eterno. Não tem mais mudança, não. Aqui ele faz a propaganda. E é interessante que tudo que ele promete também, ele faz o contrário, tá? Ele promete liberdade, vamos lá, ele promete liberdade. Traz escravidão. Mas fuma.
fuma um baseado aqui, você vai relaxar, vai ser livre, não é isso? Só que você se torna escravo do vício, escravo do seu medo. Né? Você tem que ganhar dinheiro mesmo, aí você batalha, procura, você se torna escravo do dinheiro. Ele te promete vida e te traz morte. Não é isso? Você tem que viver mesmo, você tem que fazer os seus desejos, você tem mais é que ser feliz. E é interessante que quanto mais as pessoas procuram ser felizes na vida, mais infelizes elas são. Porque elas descobrem que ela não tem dinheiro igual o outro. Hoje o mundo é da comparação. Eu tenho, o outro tem, eu não tenho. Ele pode, eu não posso. Eu não sou feliz porque eu não fiz isso. Não é assim que as pessoas são? Então o diabo, meus irmãos, ele promete vida e, na verdade, o resultado que ele traz é morte. Tudo que ele prometeu, você pode ver o contrário, porque vai dar exatamente o contrário. Ele é pai da mentira. E o pecado e o inferno, eles andam casados. Bispo João diz, a não ser que o arrependimento traga o divórcio. Você quer ser livre do peso do pecado? É só arrependimento, não tem outra coisa que eu posso te falar. Não adianta eu te benzer, tem gente que jogar água benta. Não adianta fazer promessa, você ir descalço daqui em tal lugar. Não adianta, meus irmãos. Não adianta frequentar a igreja X vezes por semana, não. Eu frequento aqui porque aqui é a congregação dos santos. Eu tenho alegria em poder louvar e exaltar o nome desse Deus. É porque a minha vida foi transformada, a sua vida foi transformada. E aqui se reúnem os filhos de Deus para cantar e louvar esse Deus tremendo. Aqui é a grande festa. Mas essa grande festa só existe na sua vida se você realmente tiver um genuíno arrependimento na sua vida, uma conversão viva e real. Caso contrário, você vai ver um monte de gente feliz e alegre, e você vai olhar, puxa vida, eu não tenho isso. Puxa vida, o que acontece com a minha vida? Por que eles são diferentes? Por que eles têm fé e eu não tenho? Por que eles estão caminhando e eu não estou caminhando? Mas o que Jesus ele tem para mim e para você é muito maior. E você sabe por que nós precisamos nos arrepender? Todos. Não existe nenhum ser humano que não precisa se arrepender. Todos nós precisamos de arrepender. Eu só vou citar por causa do tempo. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Olha para você ver. E você sabe o que pode trazer a presença de Deus para o seu coração? Essa essência da vida? É quando nós nos arrependemos e dizemos, eu quero uma mudança, uma transformação de vida. Sabe o que a palavra diz em Romanos 3:10? Não há um justo, não há um sequer. Tem gente que bate no peito e fala, eu sou bom mesmo, eu consigo, eu faço mesmo. Mas a palavra, sabe como é que a palavra fala para essa pessoa? Que a justiça dele é trapo de imundícia. Não serve para nada, para não ser, para ser jogado fora. Para o judeu, o trapo de imundícia é aquele paninho que as mulheres usavam, porque não tinha mods. E a mulher, na época que ela estava menstruada, ela era considerada imunda. Então, para o judeu, era algo mais imundo que havia. Não poderia tocar. E é assim que a nossa justiça, ela é trapo de imundícia, não há bondade em nós. E se você tem alguma virtude bom, se você, às vezes, tem compaixão das pessoas, se você faz algo bom, é porque Deus ainda preservou e tem colocado bondade no coração das pessoas, porque senão a humanidade se destruiria totalmente. Mas a verdade é que todo homem sem Deus, quando falo homem, homem e mulher, toda pessoa sem Deus, ela é egocêntrica, ela só olha para ela mesma, ela só quer os desejos dela acontecendo. Essa é a natureza de uma pessoa natural, porque a natureza de uma pessoa natural é de uma condição caída, rendida ao pecado e dominado pelos seus desejos e pelas suas mazelas. Essa é a grande verdade. E o que pode nos libertar dessa condição, realmente, é um genuíno arrependimento. É nos voltarmos para Deus de todo o coração. Arrependimento, na verdade, vem do grego, que significa metanoia. Os irmãos devem saber muito bem disso. E metanoia, o que significa? É uma volta a 180 graus. É uma meia volta, não é uma volta completa. Porque se fosse uma volta 360 graus, eu daria a volta e voltaria para o mesmo lugar. Não, eu tô para cá, arrependimento é esse aqui, eu estou andando para cá no caminho do pecado, da morte, eu dou uma volta de 180 graus e começo a andar agora em direção à vida, em direção às coisas de Deus. É uma mudança de disposição do coração agora, de
obedecer a Deus. Meus irmãos, o arrependimento, na verdade, esse metanoia, na verdade, é quando nós temos uma consciência no nosso intelecto agora, um despertar que nós precisamos mudar de vida. É uma consciência no seu intelecto que você é um pecador e que você carece desta glória, que você carece da vida de Deus em você. É uma transformação da mente. É por isso que agora nós passamos a ter uma disposição de obedecer a Deus. Eu obedeço a Deus não com medo do pecado, não com medo da condenação. Isso é claro que eu tenho medo. Mas o meu obedecer a Deus hoje não é com medo da condenação, mas é o medo de ferir o caráter de Deus. Porque eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele me amou. Eu sei que Ele é um Deus santo. Eu sou fiel à minha esposa, mas primeiramente eu sou fiel a Deus. Que ainda que ninguém esteja vendo, eu sei que tem alguém me vendo. Os olhos dele contemplam todas as coisas. E quando nós temos essa mudança da nossa consciência, agora do seu intelecto, você vai começar a experimentar a mudança de uma segunda coisa. Nós vamos ver depois com mais calma aqui. Você começa a ter mudança no seu sentimento. Você começa a ter nojo do pecado, porque você sabe como que o pecado ele gera morte. Você sabe como que o pecado ele destrói não só a sua vida, mas destrói a vida até dos próximos de você mesmo. Imagina um pai que bebe, um pai alcoólatra, ele não só destrói a vida dele, mas como ele destrói a vida da família, a vida da esposa, a vida dos filhos ali. Não é isso? Você acha que um problema de droga é só da sociedade de uma pessoa? Não. A droga é um problema da sociedade. E nós passamos a ter nojo do pecado, porque nós sabemos como que o pecado ele fere o caráter de Deus, e no nosso sentimento agora nós sentimos tristeza pelo pecado. Quando eu erro, eu tenho a consciência do pecado, eu me entristeço. Mas eu sei que tem mudança, eu sei que tem transformação, eu sei que tem libertação para mim. O apóstolo Paulo diz assim: quem pode me libertar do corpo dessa morte? E depois ele vai dizer no capítulo 8 de Romanos, né, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Talvez você até se entristeça pelo pecado. Talvez você se entristeça pelo pecado da humanidade. Mas a palavra diz que aquele que chora será consolado. Talvez você tenha chorado. Talvez você tenha clamado: Deus, eu preciso de mudança. Mas eu quero te dar a notícia que Deus é aquele assim que diz assim: diga para o fraco, eu sou forte. E que aquele que chora, eu vou enxugar suas lágrimas, eu vou trazer transformação, porque aquele que tem sede e fome de justiça será saciado. Então é mudança nesse sentimento. Se temos medo de pecar, apenas com medo da punição, é um sério indício que não experimentamos talvez uma genuína conversão. Nós temos que pensar isso. Por que você tem medo de pecar? É por causa do fogo do inferno? Porque uma hora você vai, não tem jeito, você vai ceder, se for isso. Mas se a mente de Deus estiver em você, você vai orar, você vai clamar e você não vai querer, de jeito nenhum. Meus irmãos, nós não temos que ter somente medo da condenação. É claro que temos que ter sim, porque ninguém quer queimar, ninguém é bobo, né? Mas muito mais do que isso, nós temos que ter a real e convicção do que o pecado causa e de como que ele fere o caráter de Deus. Ele é mudança de atitude, envolve mudança. Aquele que roubava, o que Jesus falou? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mente não mente mais. 2 Coríntios 5,16, Paulo vai dizer assim: a ninguém sejais conhecidos mais segundo a carne. Que coisa triste, você já pensou um crente conhecido como um crente fofoqueiro? Crente caloteiro? Crente mentiroso? E é isso que o mundo quer.
O mundo quer que você seja conhecido assim como uma pessoa que não vale nada, como uma pessoa que não presta, porque na verdade o que o mundo ele quer é pichar a igreja. O mundo, ele quer pichar os cristãos, que cristão é a pessoa mais vagabunda, a raça que não vale nada, que não presta. Porque o que o diabo, sabe o que o diabo quer fazer? É que Deus é ruim e que ele é bom. Sabe qual que é a religião satânica que ela prega? O prazer da carne. Literalmente, o satanista ele prega isso, o prazer da carne. E ele prega que Deus é aquele que te proíbe das coisas, e que ele é bom e que Deus é ruim. Você entendeu? Então é isso, é por isso que o mundo nos odeia, meus irmãos. Porque a minha vida e a sua vida é um espelho para eles verem que eles precisam de mudar. E se eles não mudarem, eles estão condenados. Né? Mas então é tão triste quando um cristão ainda ele deixa o diabo, se ele é cristão mesmo, né? Porque às vezes ele não é cristão nada. É caloteiro, dá cheque sem fundo mesmo, fala mentira doidado mesmo. Se dá bobeira, ele está na dieta da sopa, ele pega tudo mesmo, ele, para não dizer outra coisa, né? Então tem gente que é assim, está cheio de gente assim dentro da igreja. A igreja não pode ser assim, não. Eu sempre digo uma frase que você entra como porco, mas que quando chegar aqui vira ovelha. Eu não pastoreio cabrito, eu pastoreio ovelha. Eu não pastoreio gente rebelde, não. O rebelde fala, pode ir embora. Eu pastoreio com quem quer andar com Deus, com quem quer seriedade, com quem quer viver essa promessa, essa palavra verdadeiramente. Porque senão chega aqui, ele começa a fazer lambança no nosso meio aqui. E nós não podemos ter pessoas, aqui não é igreja de gente perfeita, não. Nós vamos falar isso aqui. Aqui é igreja de santos pecadores. Nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado, não. Porque nós queremos andar na justiça de Deus. Tem gente que não está nem aí para nada, não. Ele peca de forma assim, deslavada e não está nem aí para nada. E você sabe o que vai te levar para o inferno? Você sabia o que vai te levar para o inferno não é em si o seu pecado? Sim, é o seu pecado, mas é mais do que isso. É você rejeitar essa graça que pode te salvar, que pode te libertar, que pode te transformar. O que nos levará para o inferno não é simplesmente os nossos pecados, escreve aqui, mas é a falta. O que nos levará para o inferno não é simplesmente os nossos pecados, mas a falta que cometemos de não receber o perdão oferecido na cruz do Calvário através de um genuíno arrependimento. É isso que vai levar as pessoas a serem condenadas. Deus, ele oferece a sua graça. É exatamente isso, alguém já retratou, que é Deus estendendo a sua mão, oferecendo a sua graça. É por isso que pela fé, a fé é esse mecanismo que você vai e você toma posse dessa graça, pela graça sois salvos. Não é isso? Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus que oferece essa graça. É Deus que traz essa graça. E como é que nós tomamos posse dessa graça? Através do arrependimento. Ele é essa estrada, ele é esse mecanismo. E se nós não nos arrependemos, nós não tomamos posse dessa graça e automaticamente nós seremos condenados se morrer com uma vida sem Jesus. Ele é muito mais do que uma religião, mas ele é o próprio Deus vivo que desceu do céu e que habita no meu coração, no seu coração. Rodrigo Silva você deve conhecer, bem conhecido aí, né? Um arqueólogo, adventista. Ele contou uma história muito interessante, eu já conhecia, estou citando porque já contou essa história. Ele contou que uma pessoa foi condenada, uma pessoa estava presa ali, e aquele ali, o juiz daquela cidade ali, ele resolveu, tinha uma prática de ir até ali, até aquele presídio ali, pregar por aquela pessoa, e se realmente viesse um genuíno convenção, estava a carta ali, de libertação ali, da condenação para aquela pessoa ali. E aquele juiz, geralmente, ele ia ali vestido ali de pastor, ia com a Bíblia dentro, mas ali estava a carta de libertação, a carta de alforria para aquela pessoa. E ele foi até aquele homem ali, né, ele não era conhecido, né, não conhecia, e chegou até ali, e quando ele chegou com a Bíblia, ele era um pastor, ele se apresentou ali, aquele preso começou a xingar, começou a debochar, começou a rir dele ali, e falar com ele palavras
de baixo escalão ali e tudo. E aquele juiz então pegou e foi embora. E aquele outro criminoso que estava ali, sabia quem que era, falou: moço, você é louco. Quem estava ali era o juiz da cidade. Porque eu sei que ele estava com a sua carta de libertação, se você se arrependesse. E aquele homem chegou o dia, então, ele foi condenado à forca. E ele tinha a última palavra. E ele pediu aquela última palavra e falou: olha, eu estou sendo aqui condenado a essa forca aqui, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Porque se ele aceitasse mudança de vida, havia perdão. E Deus é esse que trouxe essa carta de euforia à minha vida e à sua vida, para nos libertar do poder da condenação do pecado. Meus irmãos, hoje você tem a escolha. Você que está me ouvindo aí, você que está me ouvindo na sua casa, através dessa live, hoje você tem a escolha de fazer uma escolha, Jesus na sua vida, aquele que pode transformar verdadeiramente a tua vida, a tua história e te trazer libertação. Por que nós precisamos então nos arrepender? Mesmo você que é um cristão, meus irmãos, por que o cristão ele precisa também se arrepender? Já que uma vez você se arrependeu, e Deus ele trouxe agora a mente dele em você, Deus ele trouxe a justiça dele para dentro do seu coração, você tem uma nova disposição de vida agora em obedecer a Deus. Por que eu preciso me arrepender então? Por que nós precisamos nos arrepender? Uma vez que eu já experimentei de uma genuína conversão. Cristo nos libertou da amarra do pecado, da condenação do inferno, colocou em nós uma natureza santa e o seu Espírito que habita em nós, nos fazendo lembrar do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero saber por que você precisa arrepender? Porque embora nós temos uma natureza santa que habita em nós, ainda há a natureza do pecado que precisamos em Cristo Jesus vencer a cada dia. Nós ainda pecamos, é verdade. Não somos escravos do pecado, não somos mais dominados pelos desejos do pecado. Eu quero acreditar com você que é um genuíno cristão, você não é dominado pelo vício do cigarro, você não é dominado pelo vício do sexo, você não é dominado pelo dinheiro, porque se você é, precisa realmente de uma genuína conversão. Mas nós pecamos ainda. É verdade ainda que às vezes você erra, você pisa na bola, nós pisamos na bola às vezes. Só que o pecado na vida do cristão é diferente, porque aquele que não conhece a Jesus, o pecado ele domina aquela pessoa completamente, ela tem o prazer ali na sua vida, no pecado, nas coisas deste mundo. O cristão não. O cristão, embora ele peca, o pecado ele é apenas um acidente na sua vida. É como se fosse um escorregão. Você não cai todo dia, cai, você escorrega toda hora. Se estiver caindo toda hora, você tem que ir no médico, está com algum problema neurológico. A verdade é que nós caímos de vez em quando, mas nós levantamos. E olhamos e vemos que Deus ele tem perdão, que Ele tem a graça dEle, que Ele tem transformação para a nossa vida. Nós pedimos perdão. E essa graça que nos alcançou, ela nos transforma a cada dia. A imagem da estatura do varão perfeito. É por isso que nós precisamos nos arrepender. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, o que eu quero eu não faço. Não é isso que ele diz, Romanos 7. Ele lutava contra o desejo, a verdade é que há vários desejos dentro de nós tentando nos dominar. A ansiedade talvez tenta dominar a sua vida, o medo tenta dominar a sua vida ainda. Talvez o dinheiro tenta dominar a sua vida e se você deixar, ele passa a dominar de novo. Não é assim? As coisas passam a dominar a nossa vida. Às vezes nós pecamos até inconscientemente. Nós erramos inconscientemente. É por isso que nós precisamos sondar o nosso coração, sondar a nossa vida. O salmista Davi, ele disse assim, olha, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque a verdade, meus irmãos, por nós mesmos, às vezes nós somos incapazes de ver.
somos capazes de enxergar, às vezes nós estamos no erro ali, cometendo algo errado ali, e talvez tomando decisões erradas na nossa vida, mesmo como cristãos, e às vezes nós não conseguimos enxergar, a não ser que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vem e nos livra, como eu estou lembrando de Balaão aqui, que usou até a mula para falar, Balaão, vai por outro caminho aqui, senão você vai morrer. Toma mudança de atitude aí, né? E às vezes Deus nos fala, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos sondar o nosso coração. Se você quer crescer, a verdade é que você precisa sim se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, buscar o Senhor, sondar o seu coração e começar honestamente a olhar para dentro de você. Por que tem tanta gente orgulhosa dentro da igreja? E continua orgulhoso? É porque não sonda o seu coração, porque se ele sondasse, ele orasse, ele ia começar a ver. Por que tem tanta gente dentro da igreja que tem dificuldade de acreditar, de crer nas promessas de Deus? É porque ele não sonda o seu coração. Por que tem tanta gente cheia de mimimi? Sabe o que cansa mais um pastor, né? Cansa muito um pastor. Quero acreditar que essa igreja é diferente, tá? Mas sabe o que cansa um pastor mesmo, que leva muitos pastores para suicídio mesmo? Não é trabalhar muito na obra, não. É os mimimis dos irmãos. Porque às vezes ele está trabalhando lá e tem gente amolando o pastor. Eu tive que ir numa igreja, viajar, era muito amigo desse pastor, porque a igreja dele cismou de promover ele e mandar para uma igreja maior, achando que ele ia ter um alto salário. E só que o projeto de Deus era ele estar naquela igreja menor e recebeu a metade, ele ganhava 6 salários mínimos, ele ia ganhar 13 salários mínimos. Assim, uma coisa maravilhosa, né, digamos assim. Mas só que ele tinha convicção de Deus que era para ele estar naquela igreja, e ele falou com os irmãos daquela igreja, com a liderança daquela igreja, não é para mim, e aquela igreja tinha um status tremendo, a igreja rica e tudo, né, ele falou, não é para mim estar lá, é para mim estar nessa igreja pequena aqui, pastoreando. Só que os irmãos descobriram que a liderança da igreja se reuniu para mandar o pastor para outra igreja, que ele ia ganhar mais. E a igreja ama esse pastor. Meus irmãos, deu uma briga tão grande na igreja, uma confusão tão grande dentro da igreja, que esse pastor entrou em depressão. Esse pastor, ele adoeceu. E foi indo, eles pediram arrego, pediram para que eu fosse lá. Como eu era muito amigo dele, sentasse, conversasse, orasse. Eu passei lá uns 3, 4 dias. E pela graça de Deus, aquele pastor foi recuperado. Mas o que faz isso na igreja, você sabe o que é? Porque as pessoas não sondam o coração dela. A obra de Deus ela é completa na sua vida enquanto a condenação do pecado. Mas em questão da transformação, ela está sendo feita e realizada na sua vida ainda, que nós chamamos de santificação progressiva. Porque antes de você experimentar a glória de Deus, Ele está te transformando à imagem do Rei da glória. Nós vamos correr um pouquinho lá, vamos lá no Salmo 19, olha que versículo lindo, para me concluir aqui. No nosso tempo vai. Nós precisamos experimentar isso todos os dias. Você quer mudança de vida? Eu quero. Eu sempre olho, Deus muda a minha história, muda a minha vida, Senhor, o que eu preciso mudar? Meus irmãos, é interessante que a gente ora tanto pelos frutos, pelos dons espirituais, que a gente acha que é poder, né? Mas eu vejo pouquíssimas pessoas orando pelos frutos do Espírito. Você já viu? Você já viu gente pedindo bondade? Deus, eu quero ser bom, me faça bom. Senhor, eu quero ter agora mais paciência, ser uma pessoa mais assim caridosa. Você já viu? Você não vê. Você vê as pessoas pedindo, eu quero o dom da cura, principalmente o da cura, né? O que ele quer mesmo. Que quer tipo passo de mágica, as pessoas serem curadas, esse ser aplaudido. Não é isso que as pessoas querem. Né? É o dom, eu quero o dom da revelação. Eu vou revelar a vida de todo mundo. Bem que tem gente que tem esse dom, né? O dom da fofoca que ele tem na vida dele, na verdade, né? Ele tem um dom de língua, ele fala mal de todo mundo, né? As pessoas são assim, elas querem dons espirituais, porque elas querem ser vistas. Mas poucos querem mudança de vida e transformação, que é os frutos do Espírito. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Essa igreja precisa amadurecer. Nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito. Cristo precisa ser trabalhado em vós. Chega de mimimi, chega de criancice. Se nós queremos ser uma igreja que cresce saudável, uma igreja que cresce grande, nós precisamos deixar os mimimis de lado. Porque senão vai ficar a espada de um irmão espetando. Espera aí, minha espada aqui, deixa eu consertar ela aqui. Não pode, meus irmãos. Aquele lugar de entrar doente, ser curado, ser restaurado.
Sabe o problema de muitas igrejas? Tem gente que entra doente e ele sai mais doente ainda do que ele é. Porque é um lugar de um monte de gente doente que não quer transformação de vida, que não quer libertação, que não quer cura. O Evangelho é cura, o Evangelho é transformação. E nós precisamos experimentar isso. Mas isso só vem se você realmente desejar, se você orar a Deus. Deus, som do meu coração, que o salmista Davi fala. Era um homem segundo o coração de Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, versículo 23. Agora olha o que o Salmos 19, versículo 12 ao 14. Eu vou ler e já vou começar a concluir para você. Está escrito assim. Olha para você ver o que está escrito. Salmos 19, se alguém depois tiver uma tradução diferente, pode ler no NVI aí, que é mais interessante às vezes. Olha mais o que diz a minha aqui, que é atualizada. Diz assim, Salmos 19, versículo 12 ao 14. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo que me são ocultos. Não é isso que está escrito? Tem coisa que é oculta, a gente só enxerga pela graça de Deus. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Tudo que nós estamos falando é isso aqui. Meus irmãos, porque quando nós sondamos, é por isso que o devocional é tão importante. Porque quando você começa a ter um devocional com Deus, Deus começa a te falar dessa palavra. Quando você começa a orar com sinceridade, não abra mão do teu devocional. Não abra mão de ter uma vida diária com Deus. Aqui, olha, aqui é um grande banquete. Eu estou dando um grande banquete para você aqui. Mas o que vai te sustentar é o arroz, feijão do dia a dia lá na sua casa. Tem um tempo, tem dia que eu não vou sincero, às vezes é tão corrido, mas eu dobro o joelho e oro 15 minutos. Mas eu oro e Deus quebranta o meu coração. Dei 2 capítulos, Deus vai e quebranta o meu coração. Porque quando você sonda o seu coração, Deus ele começa a te mostrar o que você precisa ser liberto e transformado. Então, concluindo para você, esse é o ciclo do arrependimento. É uma mudança de mente, mudança de sentimento, de hábito, como falei. O remorso é a tristeza segundo o mundo, às vezes por coisa errada que nós fazemos. Né? Só que o remorso ele não completa esse versículo, esse ciclo aqui, né? A pessoa entende que ela pecou, ela entende que ela errou, ela tem o sentimento da culpa que entra no seu coração, só que ela não tem uma mudança de atitude. Para fechar para você, um exemplo disso é Judas e Pedro. Judas ele vendeu Jesus e quando ele vendeu Jesus, ele tentou devolver as moedas. Ele foi lá, o remorso estava dentro do seu coração. Judas não conseguia ver o perdão de Deus e a restauração para dentro da sua alma, porque se ele pedisse perdão, tinha perdão para ele, tinha cura para Judas. Mas o peso da culpa do pecado é tão grande no coração de Judas, que ele não consegue, ele se mata, ele suicida. Agora Pedro não, o que diz de Pedro aqui? Olha como é que ele completou o ciclo. Ele negou Jesus, ele teve a consciência que ele negou Jesus. A Bíblia fala que ele se arrependeu, ele teve essa consciência. Ele chorou amargamente. E ele teve uma mudança de vida, de transformação. Que a gente vê o que Pedro, ele se torna depois. Não quero te dizer, talvez você esteja aqui. Quem sabe você precisa dessa mudança, dessa transformação. Talvez você tenha que caminhar 10, 15 anos com Deus. Mas eu quero dizer que hoje é dia de restauração. E se você clamar a Ele, Ele é aquele que tem a graça dele para mudar a tua história, mudar a tua vida. De fazer um crente cheio do Espírito Santo. Cheio do poder de Deus. Uma igreja que faz diferença, que brilha sobre esse lugar, porque é pessoas transformadas que se reúnem aqui. Meus irmãos, quantos querem isso na sua vida? Você que talvez seja um cristão, eu vou orar agora, nós vamos orar junto. Eu preciso disso também, eu confesso para você, eu estou aqui, mas essa pregação é para mim também. Eu não fujo disso daqui, não. Todos os dias eu choro, todos os dias eu clamo, Deus me livra disso, me livra daquilo. Se de ser uma pessoa assim, me dê um coração melhor. E Deus tem transformado a minha história. Quero fazer um segundo convite, talvez você que ouviu essa mensagem, mas não experimentou desse genuíno convenção também e deseja. Estou falando de igreja não, estou falando de ter Jesus verdadeiramente na sua vida e quer ter um compromisso. Levante uma das suas mãos, nós vamos orar.
Fica tranquilo, não vou chamar ninguém aqui à frente, nós vamos orar. Se você deseja, Senhor, eu quero ser um cristão verdadeiro, eu quero ser uma pessoa liberta, eu quero te obedecer, andar com o Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, a tua palavra diz que na tua luz nós vemos a luz, Salmo 36, 9. Senhor. Senhor, e quando nós nos achegamos a ti, que a tua luz brilha em nós, o Senhor nos mostra o oculto da nossa alma, Senhor. E eu sei que o Senhor é aquele que tem poder para transformar, Senhor. Por isso agora, eu oro agora junto com a tua igreja, Senhor. Ajuda cada um a sondar o seu coração, como o salmista Davi falou, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, porque às vezes nós somos cegos, Senhor, nós não conseguimos ver por nós mesmos. A coisa às vezes está diante de nós, mas nós não conseguimos perceber. Mas Deus tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, a nossa consciência. Espírito Santo de Deus, destampa os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, que eu saí daqui, cada um sai daqui convicto mesmo, que o Senhor continue falando ao coração de cada um, transformando a história e a vida de cada um, Senhor. Nos mostra, fala conosco, Senhor. Nos mostra durante essa semana aquilo que nós precisamos de mudar, Senhor. Nos mostra como precisamos ser transformados. Nos mostra como nós precisamos ser libertos. Nos mostra como precisamos de crescer e gerar frutos e frutos dignos de arrependimento no Senhor. Porque o arrependimento, ele gera frutos, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem a tua graça, o teu perdão, a tua restauração, Senhor. Por isso nós oramos agora, crendo no teu santo nome, Senhor. Oh, Senhor. Limpa-nos e seremos limpos. Transforma e seremos transformados. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, Senhor. Senhor, que nós saiamos daqui cheios da unção, do poder do Senhor. Que verdadeiramente possamos caminhar contigo a cada dia. Porque a palavra do Senhor diz que o caminho do justo é como brilhar da manhã. Vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito, Senhor. Que esse dia perfeito venha sobre a nossa vida, Senhor. Onde nós veremos face a face o Senhor. Como o Senhor é. Por isso oramos a Ti, entregamos o nosso caminhar e a nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.